Eu sou nascida aqui, eu não morei em lugar nenhum, tempo nenhum. Eu nasci aqui, me criei, me casei, meu marido morreu, fiquei viúva e estou aqui mais meus filhos, morando aqui. Não saí daqui para lugar nenhum. Que linda flor, flor de maracujá. Toma cuidado, menina, por causa do mangangá. Que linda flor, flor de maracujá. Toma cuidado, menina, por causa do mangangá. Que linda flor, flor de maracujá. Toma cuidado, menina, por causa do mangangá. O mangangá é um besouro muito valente. Pra defender sua flor, ele voa em cima da gente. Que linda flor, flor de maracujá. Toma cuidado, menina, por causa do mangangá. A minha entrevista é grande. A senhora é nascida e criada no Barro Branco? Nasci, meu filho. É para começar o começo? São os olhos de Maria, são os olhos de Maria, com o retrato de José, com o retrato de José. Abra a porta, rei de França. Abra a porta, rei de França. Conta um pouco por que o nome Barro Branco. É porque tinha um lugar que chamava, é aí pro lado do lado dos meninos de Tadeu mora, que tinha um barro que é alvo, que nem esse que pinta a casa, que passa em cal, era assim. E os outros rebocavam de barro e areia, e passava esqueci do nome dela agora, essa tinta. A gente, quem queria, tirava um barro branco, parecendo tubatinga, e fazia o reboco e pintava. Tubatinga. A gente sentava que se encostava, a roupa ficava branca. Aí que tinha as casas mais melhor, rebocadas, e os outros que tinha a casa tapava e pronto, só era de barro. Aí o povo tirava, botava para secar aqueles bolos, botava para secar, machucava, que era para pintar as casas. Era os ricos, não eram os pobres, não. Aí quando eu brigava, as meninas passavam a mão na parede, na cara da outra, passava. Eu acho que não teve ter mais, porque as enxurradas já aterrou o buraco que tirava. Tava um buraco bem fundo do povo tirar. É Tubatinga. Era muito bom. Nasci em Baçaí, num lugar que chama Horta. Vim aqui para o Barro Branco com idade de 13 anos. Quando eu cheguei aqui em Barro Branco, só tinha 9 casas. Essas casas chamavam-se os donos: Clemente, Jerônimo, Honório, Lió, Terto, Inácio e Aldo. Aí a gente morava no Sucuyu, que hoje em dia chama Represa. Quando eu me entendi, já era morando lá, meus pais. Quer dizer que eu nasci foi lá, né? Aí meu pai botava roça. Plantava mandioca, feijão de corda, feijão desses outros mesmo. E aí, quando estava tudo madurinho, a gente ia colher. E aí, botava só para secar e aí a gente comia. As pessoas botavam, roçavam e cuidavam, e depois ia lá e fazia a declaração e ficava com os terrenos. Quando a gente acabava de plantar, ia dar um dia nas fazendas dos outros. Aí o finado Arquilino, doutor Argolo, nós ia dar um dia para comprar o que comer, para não morrer de fome. Papai era pescador, ele pescava. Aí daquela pescaria ele pegava o peixe e vendia para comprar farinha, comprar feijão, para a gente sobreviver. A gente vivia assim. Tirava coco, ele também tirador de coco, tirava muito coco nas fazendas. E aí a gente ia sobrevivendo.
Estrela da vamos ver, mano. Estrela da vamos ver, mano. Fui ali. Meu pai mesmo vendeu quase os coqueiros dele tudo. Aí na subida da ladeira, ali tem um bocado de pé de coqueiro, grande, bem alto, que era da gente. Fui ali, não sei aonde. Aí não é devagar assim não. Pra subir em coqueiro? Sei a quem. É rápido. Eu tirei 80 pés de coco. Viu? É bom pra vista. Mais dos dias a gente ia com coco no cavalo para vender, para comprar. Quando a gente vinha, trazia uma carga de peixe. Então trocava um pouco pelo peixe. Pelo peixe, né? Tantos anos tem essa roça aqui, esses coqueiros que tem aí em pé. Isso aqui era cheio de coqueiro. Era cheio de coqueiro, mas como todo mundo cresceu, quis fazer casa, aí foi derrubando os coqueiros e foi botando uma casa. Foi derrubando um coqueiro, fazendo outra casa. Eu sei que isso aqui tudo é cheio de casa, mas era tudo coqueiro. Quando eu comecei a ter a família, comecei a dar diária de lavar roupa, lavei para Dona Dinha, trabalhei com Dona Dinha. A gente saía daqui para ir mariscar. O senhor sabe o que é mariscar? Mas estava onde? Mas estava no rio. A gente ia mariscar na Praia do Forte, no rio da Praia do Forte, mariscava no Covão, mariscava na lagoa, tinha uma lagoa que quando secava era muito peixe, a gente trazia o cesto de peixe, e o Rio do Barroso. Daqui eram uns montes de gente pescar de rede, no Rio do Meio, no Barroso, para pegar peixe. Isso tudo era, a gente sobrevivia dessas coisas. O Rio do Barroso era nessas fazendas que tá, acho que é a reserva, por aí. E ninguém marisca mais. Não. Não, é pra cima. Onde era 16, um para 16. É o rio principal de Embaçaí? É. Por ali a gente descia, fundão, por ali tudo pra gente mariscar. Tinha ali naquele lugar que tem um jangadeiro. Era. Não tinha nada, não tinha negócio de o pessoal tomar banho de praia, não tinha. Viu? A gente saía daqui para mariscar, saía aqui de manhã, chegava de tarde, umas 4, 5 horas. Só ia mariscar e voltar. E tudo soluto, tudo quieto. Aí, quando ele tomou conta que comprou lá, ele dizia que não queria que ninguém mariscasse, não. Ele preferia dar uma cesta. Sabia que as pessoas precisavam, para não mariscar, para não sujar a água, é? Eu tenho 2 redes. Tem uma nova e uma reusada. Tem mais de 20 anos, mas ainda tá boa. Tem o cofo, tem um jereré. Mas agora eu não marisco mais, não. As minhas, o pessoal que pede e as minhas que mariscam. Eu não marisco mais, não. Dá um dia para ir para fazer farinha. A gente mexer farinha até no outro dia de noite. A noite toda. Rapar mandioca e mexer farinha. Ninguém sabe agora como, né? E onde é que fazia isso? Aqui, no Cai Farinha que tem aqui. Era do final do Presídio. A Cai Farinha tá lá. Que a mulher dele tá viva. É comadre Nilza. É, na Patioba. E aí, Vocês iam pra Patioba pra fazer nossa farinha. Essa cara de farinha eu não lembro, não. Tem um bando de anos já. Ela já rodou, ela era lá embaixo, ela era ali passou para lá, o italiano comprou a fazenda, aí passou para cá. A casa de farinha de lá era de taipa? Era. Mas a daqui já veio. E aqui fez de broco. A casa de farinha era um lugar grande e limpo. Tinha basicamente 3 ou 4 paredes de taipa. Sempre um lado era aberto. Por que um lado era aberto? Para o acesso dos caçoais com as mandioca, quando a carroça encostava, jogar lá. Se fosse fechado só com a porta, não tinha ponto. Aqui não tinha luz, não tinha nada, era tudo no braço, pulsando de rodeta assim, ó. Mas meu irmão pequeno botava um cepo em cima para ficar na altura do braço do rodete para puxar. Menino, quando batia aqui era uma dor. Aí papai, ninguém dizia nada, porque senão
No tempo que era de rodeio, a semana toda fazendo farinha, que aqui o pessoal tudo era roceiro. Mas agora não bota mais roceiro ninguém. Quando o rapaz tirava a carga de mandioca, fretava a carroça de Tadeu. Levava quanto tempo para fazer a farinha assim? Esse saco de farinha? Gente, um saco só não. No dia fazia mais de 5, 6 sacos. Um passando, outro secando. Um passava no forno, o outro secava no outro. Tinha uma casa de farinha ali em São Antônio, hoje é o Biovila. Ali tinha uma casa de farinha e uma vendinha de São Antônio. Quem sempre fazia beiju era a afinada Dona Luzia, Dona Marina. Comi muito beiju que Dona Marina ali fez. O esposo dela, Zeca, também fazia mais. Que eu costumo chamar comadre miúda. Você gostava dessa época? Gostava, mas naquele tempo a gente passava muito mal. Só que o negócio que a gente comia era tudo nativo do tempo, não era esse negócio de gelado. O que está matando mais a gente é esse gelaria, tudo como gelado, tudo como gelado. E geralmente no final tinha um samba de roda. A gente fazia um beiju aí no final, as mulheres mesmo. Não é homem, elas começavam a bater, um ou outro homem lá. Geralmente tinha um pandeiro na casa de farinha que ficava pendurado em um timbalzinho pequeno. Quando terminava, o samba de roda retado lá. Acabou, todo mundo vai embora, pronto. Você chegava a fazer as festas de reis? Fazia. Aí... Santo Antônio? Fazia. A senhora lembra de alguma música daquela época? Música? Queria! O samba de roda. Que nada, não deu uma... não. A menina do sobrado mandou chamar pro seu criado. A menina do sobrado mandou chamar pro seu criado. Era assim. Como era que funcionava o Reis? O Reis, quer dizer que aqui é a sua casa, né? A gente chegava aqui quietinho de noite. Aí cantava o Reis. Cantava. Nessa casa nós cheguemos, nessa casa nós cheguemos, no lugar onde eu queria, no lugar onde eu queria. Aí quem estava lá dentro de casa, o dono da casa, abria, acendia a luz, quando abria a porta, era a gente. Cantava a chula e entrava para dentro, para sambar. Meu marido era tocador de reis. Ele tinha viola. A viola estudou aqui pro mato. Tem pandeiro, viola. Ia para outra casa, chegava lá, mesma coisa. Outro pastora, minha mãe, pastorar no Oriente, tava a porta sendo a luz a receber a nobre gente. Aí já entrava, cantava a surda do samba, entrava para nem sambar, e até o dia amanhecer, nas casas. Pegava do Nambu, vinha para o Sucuyu, vinha para o Baçaí, e afindava aqui no Barro Branco. As casas do Barro Branco eram mais poucas. E era criança, adulto? Todo mundo. Quem tinha menino pequeno, carregava nas costas, que trabalhava. Que antigamente as casas eram tudo da terra de barro, no chão, o pessoal não sei o que fazia, aquele chão ficava liso. Aí os pessoal, quando fazia aquele samba, aquelas coisas, as mulheres sambavam naquele chão, aquele chegava a peneirar. Eu gostava muito. É do samba. Mas a gente gostava, era uma roda de roda, mas era bom, viu? Era bom. Ainda tenho uma saudade. Minhas festas, dos meus reis, a gente sambava, ia para as portas. A gente não faz agora porque a gente somos cristãos. A gente não faz agora, mas era uma festa, viu? Era uma festa mesmo, até de manhã. Mas hoje em dia, a gente não faz mais. Chua, 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 chua. Que linda flor, flor de maracujá. Toma cuidado, menina,
causa do mangangá. Que linda flor, flor de maracujá. Toma cuidado, menina, por causa do mangangá. O mangangá é um besouro, besouro muito valente. Pra defender sua flor, ele voa em